Em outubro de 2003, foi lançado o 11º álbum de estúdio da dupla, Identidade. Esse foi o primeiro projeto em que eles experimentaram um maior controle criativo. Apesar dos esforços do duo em fazer um disco mais sofisticado, explorando outras sonoridades além do pop, Identidade não foi bem recebido pela crítica. 128 que alegou que ele segue o padrão radiofônico imposto pela gravadora Universal. A dupla falta a eles um repertório à altura de seu talento, escreveu Mauro Ferreira para Isto É Gente. O álbum foi certificado com platina pela PMB e produziu singles como Encanto, Desperdiçou, Nada Vai Me Sufocar e Você Pra Sempre, Inveja. Encanto estreou em primeiro lugar nas rádios brasileiras. Em Portugal, Identidade atingiu a 15ª colocação na parada de álbuns da FP. Diferentemente dos shows anteriores da dupla, a Identidade Tour não teve bailarinos, coreografias ou constante troca de roupas. Júnior disse que a turnê é puramente a nossa música, enquanto Sandy afirmou que o show nasceu dos ensaios que fizeram com a banda que os acompanhava. Além do Brasil, a turnê também passou por cidades do Japão como Tóquio e Nagoya. Em dezembro de 2003, estreou o filme de aventura e ficção científica Aquária, no qual os irmãos deram vida a seus primeiros protagonistas no cinema. Aquária teve um desempenho comercial abaixo do esperado e atraiu cerca de 900 mil espectadores. O filme teve sua produção e direção elogiadas, enquanto o roteiro foi recebido com críticas negativas. A performance da dupla recebeu críticas geralmente positivas. Escrevendo para o Cinema em Cena, Pablo Vilaça opinou: a dupla tem carisma e boa presença em cena. Sandy especialmente demonstra possuir talento como atriz e merecia ser explorada com mais carinho pela história. Marcelo Essel, do site Omelete, também elogiou a performance da dupla no filme. No final de 2003, a dupla participou da gravação do DVD MTV ao vivo, da cantora Ivete Sangalo. Sandy e Sangalo cantaram juntas em Se Eu Não Te Amasse Tanto Assim, e Júnior participou em Desperdiçou tocando guitarra. Em março de 2004, Sandy e Júnior se apresentaram no show Senna em Concert, em memória aos 10 anos da morte do piloto Ayrton Senna. Nessa época, os cantores começaram a se envolver em projetos paralelos ao trabalho em dupla. Em outubro de 2004, Júnior estreou como baterista da banda Soul Funk, e em dezembro Sandy se apresentou em um concerto contra a AIDS junto a outras cantoras brasileiras. No ano seguinte, ela se apresentou em São Paulo interpretando canções de jazz na casa de shows Bourbon Street. Ainda em 2004, a dupla participou do Quebrando a Rotina, um reality show do programa Caldeirão do Huck que exibiu uma viagem deles com o apresentador Luciano Huck pela Estrada Real, onde compuseram a canção Vida de Marola. Após o lançamento de Identidade, Sandy e Júnior já tinham conquistado uma maior liberdade artística dentro da Universal Music. Eles disseram à gravadora que só entregariam o próximo álbum quando estivesse pronto para que pudessem trabalhar sem a pressão dos prazos, afirmou Júnior. Em meados de 2005, eles começaram a gravar seu 12º álbum de estúdio, o auto-intitulado Sandy e Júnior, que foi lançado em abril de 2006. Ele foi responsável pela primeira e única indicação de Sandy e Júnior ao Grammy Latino, onde concorreram ao prêmio de melhor álbum pop contemporâneo em língua portuguesa. Júnior coproduziu o material e Sandy assinou como compositor em 7 das 12 faixas do álbum, cuja sonoridade é fortemente influenciada pelo pop rock. O álbum foi certificado com platina pela PMB, mas vendeu significativamente menos que seus antecessores. Ronaldo Evangelista, da Folha de São Paulo, elogiou a produção do álbum, mas avaliou negativamente as composições e disse que Sandy e Júnior se mostram incapazes de qualquer tipo de profundidade, enquanto Bruno Porto e Jamari França, de O Globo, fizeram críticas positivas e consideraram o álbum um avanço artístico da dupla. O segundo single de Sandy e Júnior, Estranho Jeito de Amar, teve um videoclipe em formato de curta-metragem, protagonizado por Sandy e codirigido por Júnior. A versão exibida na televisão era mais curta. A turnê do álbum seguiu a mesma linha de sua antecessora, Identidade, com foco na música e sem balé ou troca de roupas durante o show. Júnior descreveu a turnê como um show de banda de pop rock. Em setembro de 2006, eles realizaram uma apresentação para um público de 1,5 milhão de pessoas em Nova York, durante o festival Brazilian Day. Em novembro de 2006, Sandy e Júnior participaram do concerto de inauguração da Casa de Shows Vivo Rio, junto com Gilberto Gil, Ivete Sangalo, Maria Rita e Adriana Calcanhoto.
Em abril de 2007, os irmãos anunciaram o fim das atividades em dupla e lançaram, em agosto, seu quarto álbum ao vivo, Acústico MTV, com setlists formada por releituras de canções gravadas anteriormente e 3 canções inéditas. O Acústico MTV da dupla foi certificado com platina pelas vendas do CD e platina dupla pelas vendas do DVD. 5 canções do álbum foram certificadas com platina pela PMB, devido aos mais de 100 mil downloads digitais. Em resenha publicada em O Globo, Jamari França elogiou o projeto, escrevendo: numa produção impecável, os dois atualizam um repertório de 17 anos de carreira discográfica com uma roupagem adulta muito bem tocada e arranjada. Débora Miranda, do G1, acredita que faltou inovação no projeto. No dia 18 de dezembro de 2007, Sandy e Júnior realizaram o último show da turnê Acústico MTV no Credit Card Hall, em São Paulo. Sobre o fim da dupla, os irmãos disseram: conversamos muito. A gente estava fazendo um som que a gente curtia, mas às vezes, dava uma vontade de se expressar mais enquanto pessoa única. Deu essa vontade de ser único, individual. Felizmente, essa vontade aconteceu simultaneamente nos dois. Acho que foi o momento ideal, sim. A gente tinha tido uma trajetória de bastante sucesso e não tinha que provar mais nada para ninguém. A gente sentiu que não tinha como explorar nossa música de maneira mais diversificada. E que para percorrer caminhos diferentes que nos desafiasse mais, só conseguiria fazer separado. No dia 28 de maio de 2008, fizeram a última aparição como dupla ao receberem o prêmio de melhor dupla de canção popular no Prêmio Tim de Música. Em março de 2019, Sandy e Júnior anunciaram uma turnê em comemoração aos 30 anos da primeira performance televisionada da dupla, que aconteceu no programa Som Brasil da TV Globo, em 1989. Intitulada Nossa História, a turnê teve início em julho e foi encerrada em novembro de 2019 e foi descrita por Sandy e Júnior como uma forma de relembrar a era mais pop de sua carreira como um duo com coreografias, grandes estruturas de palco e shows em estádios. A dupla frisou que o projeto não representaria uma volta definitiva e que após o fim da turnê, retornariam a seus projetos solo. Sandy e Júnior se surpreenderam com a alta demanda por ingressos e a comoção causada pela turnê. O sucesso de vendas levou ao remanejamento de algumas datas de show para locais de maior capacidade e também datas extras. Após a estreia da turnê, a produção do show e a performance de Sandy e Júnior foram recebidas com críticas positivas. Até agosto de 2019, os shows da turnê haviam acumulado mais de 500 mil ingressos vendidos. No total, Nossa História arrecadou 120 milhões de reais e se tornou a maior turnê da história do Brasil. Segundo a Pollstar, Nossa História foi a segunda maior turnê do mundo em 2019 quando considerada a bilheteria por shows. Junto à turnê, uma exposição com entrada gratuita intitulada Sandy e Júnior Experience foi instalada em diversas cidades brasileiras. Na exposição são exibidas imagens, figurinos, prêmios e vídeos em memória a diversos momentos da carreira e vida pessoal dos cantores. A gravadora Universal Music Brasil também lançou uma loja oficial com produtos para a turnê, além de um box comemorativo com 16 álbuns da dupla, sendo 12 de estúdio e 4 ao vivo. Em maio, também foram relançados os CDs e DVDs de maior sucesso da dupla. Em 10 de julho de 2020, foi lançada pela plataforma de streaming Globoplay a série documental Sandy e Júnior, a história em 7 episódios, que conta toda a trajetória da dupla além de imagens exclusivas dos bastidores da turnê de 2019. A série contou com depoimentos de familiares, amigos e famosos como Ivete Sangalo, Roberto Carlos, Laura Pausini, Antônio Fagundes, dentre outros. Uma semana após o lançamento da série, em 17 de julho, foi lançado, também pela Globoplay, o álbum de vídeo do registro da turnê, intitulado Nossa História, ao vivo em São Paulo, gravado em 12 e 13 de outubro de 2019 no Allianz Parque. Sandy e Júnior começaram na música sertaneja por influência do pai, o cantor Chororó, que produzia seus álbuns. Conforme cresciam, passaram a imprimir seu próprio gosto musical nos projetos e começaram a explorar outros estilos e sonoridades, principalmente o pop. Dentro da música pop, eles transitaram entre subgêneros como teen pop, 181, dance pop e pop rock. A Folha de São Paulo, Thales de Menezes descreveu a música de Sandy e Júnior como bubblegum. Em Aniversário do Tatu, 1991, e Sábado à Noite, 1992, eles transitaram entre o sertanejo e country, enquanto Tô Ligado em Você, 1993, explora uma sonoridade mais pop,
revivendo estilos de música das décadas 1950 e 1960, como rockabilly e jovem guarda. Dig Dig Joy, 1996, foi considerado como o trabalho que deu à dupla o status de ídolos teen. A sonoridade dos álbuns Dig Dig Joy e Sonho Azul, 1997, foi influenciada pelo pop, country, rock e dance. Os irmãos foram creditados por abrir caminho para uma onda de pop adolescente no Brasil entre o final da década de 1990 e início dos anos 2000. As Quatro Estações, 1999, foi considerado um divisor de águas na carreira dos irmãos, apresentando uma sonoridade mais focada no pop. No álbum Todas as Estações, Remixes 2000 exploraram o dance pop e um pouco de techno. Além do pop, o R&B também foi incorporado à sonoridade do álbum Internacional 2002. Em seu 11º álbum de estúdio, Identidade 2003, Sandy e Júnior mostraram influências do pop rock bem como elementos do blues, rock e rap em sua sonoridade. O álbum marcou uma fase em que o duo passou a ter uma maior liberdade criativa sobre seus projós. Sandy descreveu a sonoridade e produção de Identidade como mais sofisticadas em relação aos álbuns anteriores. O pop rock também deu forma ao último álbum de estúdio da dupla, Sandy e Júnior, 2006. Sandy debutou como compositora no álbum As Quatro Estações, 1999, enquanto Júnior supervisionou a produção do álbum Sandy e Júnior, 2001, e desde então, atuou na produção de todos os álbuns da dupla, até encerrarem as atividades. Ele também começou a estudar diversos instrumentos musicais na adolescência. Sandy era a vocalista principal do duo e sua voz e habilidades vocais foram elogiadas por outros músicos, como Caetano Veloso, Gilberto Gil e Andrea Bocelli. Escrevendo para Isto É Gente, o crítico musical Mauro Ferreira descreveu a voz de Júnior como frágil. O músico Milton Nascimento gravou uma canção com os cantores em 2000 e comentou: "É claro que Sandy é a estrela da dupla, mas Júnior é um tremendo músico, dança muito, e a voz dele é uma maravilha." Sandy citou Elis Regina como sua primeira diva. Durante a adolescência, ela tinha como referências as cantoras Mariah Carey, Celine Dion e Whitney Houston, que influenciaram a sonoridade de alguns discos da dupla. Ela posteriormente citou Alanis Morissette e Norah Jones como influências. Comentando sobre a produção do álbum Identidade, Júnior citou como referências musicais Lenny Kravitz, Coldplay e Trem. As turnês da dupla geralmente envolviam grandes estruturas de palco, dançarinos, coreografias, efeitos especiais e troca de figurino durante os concertos. A partir da Identidade Tour, 2004-05, eles se voltaram para um formato de banda. As trocas de roupas, dançarinos e coreografias foram eliminados, com Sandy dizendo que a turnê nasceu dos ensaios que eles faziam com a banda que os acompanhava. Na turnê Nossa História 2019, eles resgataram as coreografias, trocas de figurino e estruturas de palco elaboradas que eram comuns às suas turnês. A Folha de São Paulo os comparou ao duo musical The Carpenters, dizendo que ambos vendiam uma imagem bem comportada e cantavam canções açucaradas. Numa crítica ao seriado Sandy e Júnior, Maria Lins, da Isto É Gente, os descreveu como adolescentes bem comportados e politicamente corretos, enquanto Roberta Ferraz, do Extra, referiu-se a eles como os filhos que todos os pais gostariam de ter. Na passagem da adolescência para a idade adulta, Sandy e Júnior começaram a se envolver mais na produção de seus álbuns, expressando o desejo de se estabelecerem como artistas mais maduros e se desvencilharem da imagem do passado. Numa entrevista para o Fantástico em 2013, os irmãos falaram sobre sua percepção pública no passado. A gente foi aconselhado a tentar romper com essa imagem, bem comportada. Teve assessor de imprensa dizendo: "Olha, vocês têm que mostrar mais, fazer alguma coisa que mostre que vocês cresceram." A gente tentava mostrar maturidade através da nossa arte, tanto é que o nosso processo de mudança de imagem foi muito mais lento. Raquel Campelo, da Veja, descreveu Sandy como a alma da dupla, enquanto Dirceu Alves Júnior, da Isto É Gente, referiu-se a Júnior como coadjuvante no duo. Por vezes, Júnior disse que não se incomodava em ser tido como a sombra da irmã, dizendo que Sandy é bonita, uma princesa. Infelizmente o mundo é machista e quer saber se ela está namorando, se já beijou. E ela canta, é a primeira voz. Isso faz diferença. Mas eu estava sempre ali na minha. Sabia do meu valor. Com 6 anos de idade eu estava numa dupla fazendo segunda voz. Isso é muito complicado.
Cláudia Croitor, da Folha de São Paulo, observou que em entrevistas, Sandy não gostava de passar a ideia de que era protagonista da dupla, ela só concede entrevistas. Por exemplo, se o irmão também for ouvido e sempre fala na primeira pessoa do plural. A nossa vida é assim, o que um faz o outro faz. Para Tiago Ney, da Folha de São Paulo, Júnior parecia mais real e menos inatingível que Sandy. José Teles, do Jornal do Comércio, assistiu a um show dos cantores em 2001 e opinou que, embora Sandy seja mais carismática, Júnior mostra-se mais versátil e mais solto no palco. Pelo final da década de 1990, Sandy e Júnior se estabeleceram como ídolos adolescentes e tiveram seus nomes transformados numa marca que movimentava milhões de reais por ano através do licenciamento de diversos produtos como roupas, cosméticos e brinquedos. Marilene Felinto, da Folha de São Paulo, os criticou e questionou a autenticidade da imagem da dupla, dizendo: o pior de Sandy e Júnior é eles serem jovens. E serem jovens veículos da reprodução de uma mentira em larga escala são uma marca, uma empresa, um produto de mercado que reproduz uma imagem vazia, de inocência e castidade, um modelo de comportamento a ser seguido. Imagem falsa. Sandy e Júnior foram alegadamente vetados pela Igreja Católica de se apresentarem para o Papa em 2007, porque em 2003, fizeram um comercial para conscientizar os jovens acerca do uso de preservativos, além de não terem um perfil religioso. Sandy e Júnior venderam mais de 20 milhões de álbuns e meio milhão de singles durante seus 17 anos como um duo e se tornaram recordistas em vendas de discos no Brasil. Lauro Lisboa Garcia, da Época, comparou a comoção que a dupla causava à Beatlemania e descreveu Sandy como um fenômeno raro na música brasileira, enquanto Luiz Antônio Giron, do mesmo veículo, disse que eles tiveram uma história de ascensão digna de um longa-metragem. Jason Bicheyer, do AllMusic, reconheceu o impacto do duo em diversas áreas do entretenimento e os chamou de um fenômeno multimídia no auge de seu sucesso. Em 2001, José Teles, do Jornal do Comércio, afirmou que depois do advento dos irmãos Sandy e Júnior, o show business brasileiro não pode ser mais o mesmo. Houve dezenas de ídolos infanto-juvenis no Brasil, mas nenhum com o profissionalismo, talento e competência dessa moça de 18 anos e seu irmão de 17, cujo fanatismo que despertam lembra os tempos da Beatlemania, ou mais recentemente, a Menudomania. Silvia Ruiz, da Isto É Gente, afirmou que Sandy e Júnior sabem o que significa a palavra showbiz, e honram cada centavo pago por um ingresso de seus shows ou por um de seus discos. Eles também foram creditados por liderar e abrir caminho para uma onda de teen pop no Brasil entre o final da década de 1990 e início da década de 2000. Tom Cardoso, do Clique Music, escreveu em dezembro de 2000, desde que os porto-riquenhos do Menudo apareceram por aqui cantando Não Se Reprima. No começo da década de 80, não se via um fenômeno teen tão esfuziante como Sandy e Júnior. No rastro dos dois irmãos, grupos como KLB e Twister surgiram e rapidamente entraram para o time dos maiores vendedores de discos do Brasil. Seu trabalho foi descrito como um alinhamento de qualidade e popularidade, algo que o grupo Rouge alcançou mais tarde mas não manteve por tanto tempo. A grande demanda de ingressos para os shows da turnê comemorativa Nossa História, 2019, levou Tony Goes, da Folha de São Paulo, a dizer que Sandy e Júnior reapareceram na hora certa. O vazio deixado por eles jamais foi preenchido. O músico Caetano Veloso afirmou que o show de Sandy e Júnior é extraordinariamente bem acabado, ela é afinada e aquilo profissionalmente. É uma coisa muito boa para a indústria da música popular no Brasil. Como dupla ou individualmente, o trabalho de Sandy e Júnior influenciou diversos artistas, incluindo Luan Santana, Paula Fernandes, Manu Gavassi, Lexa, Priscila Campos, Laura Risotto, Anitta, Taeme Mariotto, Melim, Isa, Ana Vitória, Paula Matos, Dilcinho e Simone Simaria, além de artistas de gerações mais jovens, como Lorena Queiroz, Rafa Gomes e Larissa Manoela. Vários artistas regravaram canções da dupla, incluindo Maria Gadu, Kelly Key, Dilcinho, Larissa Manoela, Lucero, Chayane, Bruninho e Davi, Paula Matos, André Leon Nuno e BFF Girls. Em 2019, Jalou e Juliana Strassacapa gravaram uma versão de Quando Você Passa Turu Turu, para um comercial da marca de cosméticos Natura. No mesmo ano, Glória Groove gravou um especial para o canal de televisão Bis interpretando canções da dupla. Em 2016, o grupo teatral Companhia Entre Tantos estreou o Inesquecível, o musical baseado na obra discográfica de Sandy e Júnior.
Em 1998, Sandy e Júnior organizaram uma campanha a favor da desestigmatização de pessoas afetadas pelo HIV/AIDS, que também serviu para coletar donativos para instituições que cuidam de crianças e jovens que lidam com a doença. Em maio de 2003, os cantores inauguraram um pavilhão com seus nomes no Hospital de Câncer de Barretos, um mérito concedido pela própria instituição para aqueles que contribuíram de alguma forma para a expansão e o progresso do HCB. No último show da dupla, em 2007, parte do valor arrecadado com a venda de ingressos foi destinada ao hospital. Em novembro de 2003, eles se apresentaram no Maracanãzinho e parte da renda obtida com a venda de ingressos foi destinada à ACD. Em todos os shows da turnê Sandy e Júnior 2002, a dupla apoiou a campanha Natal Sem Fome, incentivando a doação de alimentos. 250? Os irmãos também usaram sua imagem para promover campanhas nacionais para a prevenção e tratamento precoce do HIV/AIDS e do câncer de mama, além de apoiarem projetos comunitários como o Centro de Formação Semente da Vida, onde foram voluntários, e MC Dia Feliz. Nos Meus Prêmios Nick 2004, ganharam um prêmio na categoria Trabalho Solidário. Durante a pandemia de coronavírus em 2020, Sandy e Júnior colaboraram com doações financeiras a instituições que cuidam de pessoas afetadas direta ou indiretamente pela doença. As ações deles se focaram em sua cidade natal, Campinas. Em abril de 2020, eles se reuniram para uma transmissão ao vivo para o festival à distância Fome de Música, que tem como intuito arrecadar doações para ajudar famílias em meio à pandemia do novo coronavírus. A transmissão atraiu 2,5 milhões de espectadores simultâneos e arrecadou 1,8 milhão de reais em doações. Entre as décadas de 1990 e 2000, mais de 300 produtos, incluindo cosméticos, roupas e brinquedos, foram licenciados com a marca Sandy e Júnior, avaliada em 60 milhões de reais, de acordo com a revista Exame, em 2005. Segundo uma matéria publicada no periódico Isto é Gente em 2000, o licenciamento de produtos com os nomes de Sandy e Júnior movimentava, anualmente, cerca de 70 milhões de reais. Em 2004, o mesmo veículo estimou em 300 milhões de reais o rendimento com a marca da dupla. Em 2004, o jornal Extra noticiou que a marca da dupla movimentava cerca de 80 milhões de reais por ano. Sandy também estrelou diversas campanhas publicitárias relacionadas a produtos da sua marca solo, principalmente de calçados femininos. Juntos, os irmãos associaram sua imagem a Avon, Nokia, Chevrolet, Yamaha, Oi, Nestlé, Pernambucanas, Yakult, Mundial, Claro, Siemens, TIM, Sony Ericsson, Casio, Gradiente, entre outras. Em 2000, a Sundu Bikes lançou uma linha de patinetes com a imagem da dupla. Os jogos de computador Sandy e Júnior, Aventura Virtual e Aquária, o jogo foram desenvolvidos pela Greenland Studios. Além do jogo, também foram lançados outros produtos relacionados ao filme Aquária, incluindo uma boneca inspirada na personagem de Sandy, Sarah. A discografia da dupla vocal brasileira Sandy e Júnior consiste em 12 álbuns de estúdio, 4 álbuns ao vivo, um álbum de remixes, mais de 50 singles, 2 coletâneas oficiais e diversos álbuns de compilação. Influenciados por músicos na família, a dupla viu sua trajetória profissional na música se concretizar após uma aparição no programa Som Brasil. Em 1989, onde cantaram Maria Chiquinha, eles atraíram a atenção de empresários e gravadoras e assinaram um contrato de 3 álbuns com a Polygram. No ano seguinte deram início à gravação do primeiro álbum, Aniversário do Tatu, 1991, que foi certificado com ouro pela ProMúsica Brasil. Assim como o álbum de estreia da dupla, seu segundo álbum de estúdio, Sábado à Noite, 1992, foi produzido por Chororó e apresenta uma sonoridade influenciada pelo sertanejo e country. Em seu terceiro álbum de estúdio, Tô Ligado em Você, 1993, eles passaram a apresentar influência de outros estilos em sua música, como o pop. Os álbuns Pra Dançar com Você, 1994, e Você é Demais, 1995, deram continuidade ao sucesso deles com o público infanto-juvenil. Após alcançarem a fama e o sucesso como cantores mirins, Sandy e Júnior se consolidaram como estrelas do pop adolescente com Dig Dig Joy, 1996, e Sonho Azul, 1997, os álbuns Era Uma Vez. Ao vivo, 1998, As 4 Estações, 1999, 4 Estações, O Show 2000, e Sandy e Júnior, 2001. Estabeleceram Sandy e Júnior como recordistas em vendas de álbuns no Brasil.
O sucesso da dupla atraiu a atenção do então gerente de marketing da Universal Music em Londres, que teve a iniciativa de lançá-los no mercado internacional. O resultado foi o álbum internacional 2002 que teve como carro-chefe Love Never Fails. Sandy e Junior citaram motivos pessoais para o encerramento precoce das turnês de divulgação do álbum. Em outubro de 2002, a dupla reuniu um público de 70 mil pessoas para um show no estádio do Maracanã. Apresentação esta que originou CD e DVD ao vivo no Maracanã. Nos álbuns Identidade 2003 e Sandy e Junior 2006, este indicado ao Grammy Latino, Sandy e Junior experimentaram uma maior liberdade artística. Em abril de 2007, eles anunciaram a separação após 17 anos de carreira em dupla. Seu último projeto foi o CD e DVD acústico MTV, lançado em agosto do mesmo ano. Em dezembro de 2007, encerraram a turnê acústico MTV. Desde o início de sua carreira como dupla mirim até o auge comercial na adolescência e os últimos álbuns, diversas canções da dupla ganharam notoriedade como Maria Chiquinha, Com Você, O Universo Precisa de Vocês, Power Rangers, Dig Dig Joy, Era Uma Vez, No Fundo do Coração, As Quatro Estações da Lenda, Quando Você Passa, Turu Turu, Love Never Fails, Desperdiçou, e Estranho Jeito de Amar. Sandy e Junior são recordistas em vendas de discos no Brasil. Ao todo, são mais de 20 milhões de cópias vendidas entre CDs, DVDs e singles digitais. Em levantamento feito pela Crowley Broadcast Analysis, a dupla ficou na 13ª colocação na lista dos artistas mais executados nas rádios brasileiras entre os anos de 2000 e 2014. Discografia aniversário do Tatu. Sábado à noite tô ligado em você, praia dançar com você, você é demais, Dig Dig Joy, Sonho Azul, As Quatro Estações, Sandy e Junior. Internacional Identidade, Sandy e Junior. Videografia, Sandy e Junior. Show Noviço Rebelde, Sandy e Junior. Estrela Guia Aquária, Sandy e Junior. A história, turnês e concertos, tô ligado em você, Sonho Real, Dig Dig Joy, Eu Acho Que Perei, Quatro Estações, Sandy e Junior. 2002 Identidade Tour, Sandy e Junior. 2006 Acústico MTV Nossa História.